A câmera de Libras tá aparecendo para vocês? Que no retorno não tem nada pra gente. Fala fera! Boa tarde! Mais uma vez estou eu aqui com vocês, professor Henrique Virgínio, mas você pode me chamar de Pimpão. Agora teremos aula do primeiro ano do ensino médio e o assunto de hoje é mundo grego, Grécia Antiga. Pega papel, pega caneta ou prepara teu celular para tirar alguns prints, porque agora é hora de história. Tranquilo? Segue comigo. Primeira coisa que a gente precisa lembrar sobre a Grécia Antiga é que são aproximadamente 4.000 anos de história. A história do povo grego começa em 2000 a.C. E essa história é tão importante que os gregos são considerados até hoje os pais fundadores da cultura ocidental, tá? Então, a primeira coisa que você vai anotar, a primeira coisa que você vai se ligar aí, tá certo? A Grécia não correspondia a um território unificado, mas a uma cultura. Língua, religião, costumes, compartilhados por uma grande população espalhada em diferentes cidades e estados. Tranquilão? Então, eu não vou ter um território unificado, mas uma cultura que vai abranger várias cidades e estados em territórios que nós chamamos de forma genérica de Grécia Antiga. Outra coisa, o termo Grécia e gregos foi usado bem posteriormente. Na antiguidade, o território que hoje chamamos de Grécia correspondia ao que os gregos chamavam de Elade. E os gregos não se chamavam de gregos, mas se reconheciam como helenos. Tranquilão? E uma das coisas que você deve levar para qualquer exame de vestibular, qualquer tipo de avaliação, são as questões geográficas. Tá certo? Então, anota aí, ó, como era o relevo da Grécia Antiga. Montanhoso, pouco fértil, vegetação escassa e rios parcos, litoral recortado e formado por muitas ilhas, das quais destaco a ilha de Creta, a maior ilha do arquipélago grego. Tá certo? Por que é importante levar essas informações para qualquer forma de exame, Pimpão? Eu vou te responder da seguinte forma. É graças a essas condições geográficas que os gregos foram impulsionados para o mar, favorecendo o desenvolvimento da sua atividade principal, o comércio. Sem falar que essa atividade econômica principal, já que a agricultura era algo de pouco, devido às questões do relevo e da vegetação não favorecerem, de certa forma, a agricultura de larga escala, eles se dedicaram ao comércio. E graças a esse comércio, eles também tiveram um
intercâmbio cultural entre as várias populações que habitavam aquele território a partir do ano 2000 a.C. Outra coisa importante de lembrar é que os primeiros povos a chegar nesse território também vieram lá da Ásia. Eram povos chamados de indo-europeus. Destaco para vocês os aqueus, também chamados de messenos. Tá bem? Então, essa fragmentação do território também gerou uma fragmentação política e uma dificuldade de comunicação entre essas regiões, entre essas comunidades que se estabeleceram em diversos pontos do território grego. Tá bem? Então, fique esperto. De modo geral, o relevo da península e ilhas é montanhoso, entremeado de pequenas e férteis planícies isoladas umas das outras. Tá bem? Na antiguidade, as montanhas eram recobertas de florestas e o litoral, muito recortado, favoreceu, como eu falei anteriormente, a navegação e a comunicação através do mar, junto com o comércio. Por outro lado, você também tem que lembrar o seguinte, tá bem? As características do relevo continental estimularam o isolamento e a autonomia das cidades gregas. Isso vai contribuir para a formação das chamadas polis. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Até aí, fera. Tudo bem? Vamos seguindo. Produção, mostra por favor o mapa do território grego, para a gente ter uma ideia, para o fera ter uma ideia de como era picotado esse território. Tá bem? Você pode ver várias ilhas, você vê vários povoamentos, várias cidades-estados. Você tem principalmente a região do Peloponeso na sua imagem, tá? Destaque ali na região do Peloponeso, você tem a cidade e estado de Esparta. Mais acima no mapa, você pode ver a Ática, região que mais tarde vai se desenvolver também a cidade de Atenas. Tranquilo? Massa! Vamos seguindo, fera. Com a chegada dos primeiros povos ao território grego, isso por volta de 2000 a.C., nós temos a chegada dos primeiros povos, os ditos aqueus ou messenos. Tá bem? Com a chegada dos messenos, desenvolveu-se desde o início do segundo milênio e tem esse nome, os aqueus são chamados de micenos, por conta da sua cidade mais desenvolvida, que seria basicamente uma capital chamada de Micenas, de onde no século XII a.C. partem, segundo a mitologia grega, Agamenon, Aquiles e Ulisses, para sitiar e conquistar Ilion, que a maioria de vocês conhece pelo termo Troia, pelo nome de Troia. Então, quando a gente fala um pouco da história da Grécia Antiga, é muito difícil não associar com as questões da mitologia. Até porque a mitologia clássica, a mitologia grega, ela tem forte ligação com a história do próprio povo grego. Tá bem? Então, didaticamente, a gente pode dividir a história do povo grego em períodos. Então, um dos períodos mais importantes que a gente tem que ter noção são os chamados tempos homéricos. Mas qual é o problema do tempo homérico? Tem pouquíssima informação. Na verdade, nós não temos documentos nenhum que comprovem realmente o que está narrado dentro das obras do poeta Homero. Na verdade, a gente nem sabe se Homero existiu. Mas duas importantes obras que narram aquele período são atribuídas a ele. E você já deve ter ouvido falar em ambas as obras. A Ilíada e a Odisseia. A Ilíada trata sobre a Guerra de Troia, principalmente o último ano da Guerra de Troia. Já a Odisseia narra o retorno e as aventuras de Ulisses, ou Odisseu. Nos tempos homéricos, nós temos o seguinte, é uma fase de transição do mundo que era essencialmente rural e o enriquecimento dos senhores
que faz surgir uma aristocracia, ou seja, um grupo de privilegiados proprietários de terra, uma aristocracia agrária, uma aristocracia rural. E também é nesse período que se registra o desenvolvimento de um sistema escravista. Lembrando que esse sistema escravista grego, ele era baseado principalmente na conquista de outros povos, na conquista e dominação de outros povos. Os povos que vão formar a Grécia Antiga são principalmente 4, fera. Os aqueus, os eólios, os jônios e mais tarde, por volta de 1200 a.C., os dórios. Tá bem? Então, aqueus, eólios, jônios e mais tarde os dórios. Grandes transformações sociais e políticas, principalmente com o advento das chamadas cidades-estados gregas, que nós carinhosamente chamamos de polis. E desenvolvimento comercial e, consequentemente, movimento de colonização grega. Essa fase é muito importante, até porque as bases políticas da Grécia, as cidades-estados, como nós conhecemos, como nós estudamos, surgem nesse período arcaico. Outro período que é muito importante é o período clássico. O período clássico é assim chamado por conta do apogeu da civilização grega. Esse período ele data entre o século V e IV a.C. Esse apogeu da civilização grega se dá na política, através da democracia, principalmente a ateniense, a explosão das artes, da literatura e da filosofia. Época em que viveram os sofistas, Sócrates, Platão e Aristóteles. Lembro também que sofistas e socráticos não se davam bem, mas isso é uma outra história. Após o período clássico, nós temos o chamado período helenístico. Se o período clássico foi de apogeu, foi de desenvolvimento cultural, artístico e econômico, o período helenístico será de decadência política na Grécia Antiga. Tá bem? E esse período ele é marcado pelo domínio macedônico e posterior conquista do Império Romano sobre a região da Grécia. Culturalmente, nós temos a influência, nós temos a fusão de elementos das culturas orientais e ocidentais, formando o helenismo. O helenismo você pode consultar mais tarde durante as aulas de filosofia. Então, se a gente puder resumir de uma maneira bem simples, o helenismo é a fusão de elementos da cultura clássica grega com elementos das culturas orientais, principalmente durante o período de dominação da Macedônia sobre os territórios da Grécia Antiga. Tranquilo, fera? Tá de boa? Então, repete comigo, vamos lá. Nós temos lá, então, os períodos são os seguintes. Período homérico, nós temos primeiro o pré-homérico, homérico, arcaico, clássico e helenístico. Repete. Pré-homérico, homérico, arcaico, clássico e helenístico. Tranquilão? Então, vê só. Voltando à questão dos primeiros povos a habitar essa região, tá certo? Os primeiros povos a se fixarem na região são chamados pelasgos. Ninguém sabe oficialmente como eles ocuparam a região ou de onde vieram, tá certo? Eles têm uma origem desconhecida. Eles já habitavam essa região que nós chamamos genericamente de Grécia Antiga desde 2000 a.C. Mais tarde vieram os povos que deram origem à civilização micênica, tá certo? Porque, volto a repetir, a maior cidade era Micenas. E o primeiro povo a chegar naquela região foram os aqueus, também chamados de micenos. Depois os eólios, os jônios e, por último, os dórios. Tranquilão? Os micenos, chamados também de aqueanos,
evoluíram muito graças a seu contato com a civilização cretense. Creta, a maior ilha do arquipélago grego, também era a senhora de todas aquelas regiões em volta. Era através do palácio de Knossos que Minos, o rei mitológico Minos, dominava e exercia o poder em toda essa região. A civilização cretense, cretense também será chamada de civilização minoica, graças principalmente às questões mitológicas ligadas à figura do rei Minos. Minos, segundo a mitologia grega, seria pai de Asterion, o Minotauro, tá bem? Era uma cidade muito rica, formada por uma elite comercial. E essa elite comercial, ela vivia basicamente do comércio marítimo. Se formou, então, o que a gente pode chamar de talassocracia, um governo baseado no domínio do mar, domínio marítimo. Outra curiosidade interessante sobre o período cretense é que em Creta as mulheres desfrutavam de privilégios. E por que isso, Pimpão? Por que é importante frisar isso? Porque durante boa parte do mundo antigo, as mulheres serão relegadas à segunda instância. Tá bem? Então, antes da formação da Grécia propriamente dita, a civilização cretense dava um espaço de destaque para as mulheres. Muitos historiadores acreditam que isso se devia principalmente às questões religiosas, já que a religião do povo cretense ela era de base matriarcal. Tá bem? Base matriarcal. O esplendor de Creta vai acabar por volta do século XIV a.C., tá certo? Quando os aqueus invadem Creta, assimilam parte da sua cultura, formando o que a gente chamaria mais tarde de civilização ou cultura creto-micênica, e controlam o chamado Mediterrâneo Oriental. Graças a essa fusão entre a cultura dos aqueanos ou micênicos e a cultura dos cretenses, nós vamos ter um grande desenvolvimento nesse período, tá bem? Possivelmente, esse controle se deu, ninguém sabe ao certo, porque as informações são muito poucas. Esse domínio da cultura creto-micênica se deu provavelmente entre 1300 e 1200 a.C., tá bem? Por que a gente fala que aproximadamente ou provavelmente, Pimpão? Porque as únicas informações que nós temos sobre isso são baseadas nos poemas épicos Ilíada e Odisseia de Homero, tá certo? Nesse mesmo período, os gregos enfrentavam a cidade de Ilion, Troia, que controlava o que a gente chama hoje de Estreito de Bósforo, tá? Numa região que fica bem próxima ali à divisa entre a Europa e a Ásia. A região hoje em dia, se não me falha a memória, você pode confirmar isso com o professor de geografia, é uma região hoje de controle turco, tá bem? Então, Bósforo é um estreito que liga o Mar Negro ao Mar de Marmara e marca o limite entre a Ásia e a Europa, tá bem? Esse estreito era o ponto de partida para alcançar terras mais férteis e ricas, coisa necessária principalmente para uma civilização e um povo que estava a se desenvolver, a crescer, a aumentar, tá bem? Então é preciso terras mais férteis, é preciso um aumento na produção agrícola para que esse povo, para que esses povos possam se desenvolver, tá bem? Então, tudo isso que acontece na Guerra de Troia, você encontra nos poemas épicos Ilíada e, posteriormente, a Odisseia, atribuídas à figura de Homero, tá bem? Tranquilo, fera? Podemos seguir? Memorizou? Ficou com vontade de ler, não foi? Ficou com vontade de ler a Ilíada e a Odisseia. É muito legal, principalmente a Odisseia. Eu trouxe duas referências, eu não sei se o pessoal
Pode colocar, por favor, na tela para acompanhar a Ilíada e a Odisseia. Eu trago como referência o filme Troia, de Wolfgang Petersen, de 2004, apesar de que essa obra ela toma uma liberdade muito grande, tá bem? E você também tem, de 1997, o filme produzido por Francis Ford Coppola, chamado A Odisseia, pegando um gancho nas aulas sobre cinema que já foram ministradas aqui no Educa PE. Então eu trago para você essas referências aí. Troia, de Wolfgang Petersen, de 2004, A Odisseia, de Francis Ford Coppola, produção de Coppola, e que ambos são filmes com duração de mais de 2 horas, e aconselho você que, dentro das suas possibilidades, também lê as obras do Homero, a Ilíada e a Odisseia. Tranquilão, fera? Anotou a referência? Depois da Guerra de Troia, depois do ano de 1200 a.C., nós temos a chegada dos dórios. Ninguém sabe ao certo de onde vieram os dórios, já que eles eram um povo nômade, tá certo? Eles eram um povo nômade, eram um povo guerreiro e, ao contrário dos gregos, eles já conheciam o ferro. Os gregos utilizavam muito o bronze. E quando a metalurgia do ferro entrava, quando a espada de ferro entrava em combate com a espada de bronze, aí, cara, era mesmo que nada. Os dórios são extremamente violentos, destruíram todas as cidades do centro-norte, causando uma dispersão. Ou seja, a chegada dos dórios e a violência desses combates, a violência dessa introdução desse povo dentro do território, causou uma dispersão da população grega, principalmente em direção à região conhecida como Ásia Menor. Tá bem? Anota aí, por favor, anota. Olha para o tio, tá? Anota aí. Essa dispersão causada pelos dórios por volta de 1200 a.C. recebe o nome de Primeira Diáspora Grega. Tá bem? Primeira Diáspora Grega. E é graças a essa primeira diáspora grega, é graças a essa expulsão do povo rumo à região conhecida como Ásia Menor, equivale hoje à atual Turquia, futuramente surgiriam as cidades de Mileto, Éfeso e Halicarnasso. Destaco Mileto, que será uma cidade portuária de grande renome e importância, principalmente para o surgimento da filosofia ocidental. Tá bem? Então, ó, nós temos aí com essa primeira diáspora, essa dispersão do povo grego após a chegada do povo dório, o fim do período pré-homérico. Tranquilão? Vamos seguir? Muita informação, Pimpão. Eu sei, fera. Mas vamos juntos deixar isso mais fácil. Tá bem? Então, ó, o período homérico ele vai marcar do século XII até ele será marcado entre os séculos XII e o século VIII a.C. O que é que você tem que lembrar do período homérico? Durante o período homérico, os povos gregos se organizaram predominantemente em comunidades chamadas de genos. O que danado eram esses genos, Pimpão? Vou te dizer de maneira bem simples. Grandes famílias lideradas por um chefe chamado de pater, que caracterizou, e esses genos, eles caracterizam o que nós chamamos historicamente de comunidades gentílicas. E esses paters, eles seriam uma espécie de patriarca, um líder, um chefe dentro daquele genos, tá bem? Então, ó, ao contrário da civilização cretense, em que a mulher tinha um papel predominante, nos genos eram os homens que exerciam a principal influência sobre a sociedade, tá bem? Então você já tem uma mudança, inclusive, nessa função de poder dado à mulher, tá bem? Então, os genos ainda eram unidades econômicas, políticas e religiosas, tá? Que asseguraram a subsistência daquele grupo, daquela comunidade, tá bem? Viviam muitas vezes de forma isolada, viviam também do cultivo das terras e do uso de instrumentos agrícolas.
Uma coisa muito importante sobre o genus, é você lembrar que dentro do genus tudo era coletivo. Era uma espécie de comunidade sem propriedade privada. Tá bem? Então, dentro do genus, tudo era de todo mundo e não havia propriedade privada. Tranquilão? Quando eu falo de genus, eu estou falando de quê? Período homérico. Tá bem? Genus são isolados, tem o pater e nós temos tudo sendo partilhado entre todos. Beleza, fera? Vamos lá. Então, esse genus, você também tem que lembrar o seguinte: pequena comunidade de base familiar, economia agrária e autossuficiente, o pater, funções administrativas, religiosas, judiciária. Ou seja, o cara acumulava várias funções. Tranquilo, fera? Pode seguir? Pimpão, muita coisa. Relaxa que vai ficar mais fácil, tá bem? Então, tá tudo indo bem, tá tudo uma delícia, estamos vivendo em paz, tudo é de todo mundo, tá tudo uma maravilha. O problema é que em tempos de paz, o que é que geralmente acontece? Aumento populacional. O aumento da população gera também o aumento do consumo. E como eram as terras no território grego? Pouco produtivas, pouco dada à agricultura, tá bem? Então, devido ao aumento da população e do consumo, consequentemente, vamos ter o declínio do sistema gentílico, ou seja, nós vamos ter a desintegração dos genus. E por que isso, Pimpão? O solo é pobre, gente. O solo grego é pobre e os instrumentos, a forma de produção não acompanhavam o aumento da população e, consequentemente, o aumento do consumo. E o que é que acontece quando o aumento do consumo não é acompanhado do aumento da produção? Guerra. E essa guerra entre os genus vai gerar a desintegração dos mesmos. Então, a gente precisa entender que muitas vezes, para que um genus sobrevivesse a uma guerra contra outro, se formaram alianças. Por favor, bota a imagem da evolução social da Grécia. Gente, você tem aí, ó, antes do genus era o indivíduo se associa, formando o genus. Os genus, para enfrentar inimigos mais fortes, se associam, formam as frátrias. As frátrias se associam por necessidades afins e formam as tribos. As tribos, mais tarde, vão se associar para vencer inimigos comuns, para vencerem dificuldades em comum, e formam os demos, e os demos, mais tarde, vão gerar as cidades-estados. Tira um print dessa tela, por favor. Esse esquema é muito importante para você entender a evolução social ocorrida durante o período homérico e que mais tarde, no período clássico, vão gerar as cidades-estado e o apogeu da cultura e da civilização da Grécia Antiga. Tirou o print, fera? Bacana? Valeu, produção? Então, todo esse processo de união resultou em mudanças internas nos genus, mudanças internas principalmente nos genus, tá bem? Já que os parentes mais próximos ao pater passaram a ter privilégios na escolha das terras a serem cultivadas. Ou seja, quem estivesse mais próximo ao pater tinha privilégios que aqueles que estavam mais afastados não tinham. Ou seja, surge a chamada desigualdade social. E, consequentemente, surge a propriedade privada. Dessa forma, o caráter de uso coletivo da terra foi se perdendo. Surgem as divisões sociais, volto a repetir, e a propriedade privada. Ou seja, com a desintegração do genus, infelizmente, o que era nosso passa a ser agora meu. Ficou mais simples? Ficou, né? Então, dentro desse processo histórico,
surgem os privilegiados, os chamados eupátridas. E quem são esses eupátridas? Eupátridas é um termo que, se a gente puder traduzir de forma livre, seriam os bem-nascidos. Tá? Eles detinham as melhores terras, eles tinham as terras mais férteis e eram os parentes mais próximos aos antigos páters. Tá bem? Então, já os parentes mais distantes ficavam com o resto das terras, as terras menos produtivas. E sem falar que muitas vezes essas terras menos produtivas, que era dada aos chamados georgóis, que eram pequenos agricultores, elas ficavam no alto das montanhas, ou seja, regiões que não favoreciam a agricultura. Tá bem? Por fim, ainda temos uma terceira classe, os tetas, ou tetas em algumas traduções, tá certo? Esses eram marginalizados. Por que marginalizados, Pimpão? Porque eles eram sem terras. Eles basicamente se associavam aos eupátridas e aos georgóis para poder trabalhar em suas terras, já que eles não tinham terra alguma. Então, com o fim dos Gênos, eu tenho a desigualdade social e a formação de 3 classes. Por favor, dá uma ampliada na terra produção. Na terra não, na tela. Tá bem? Então, você pode ver aí, se a gente for colocar numa pirâmide, na forma piramidal, nós temos os eupátridas, os georgóis e os tetas, ou tetas, como algumas traduções trazem. Então, seriam os bem-nascidos com as melhores terras, os pequenos agricultores com as terras menos férteis e os marginalizados sem terra. Tranquilo? Então, ó, desintegrou os Gênos, desigualdade social, surgem os eupátridas, os georgóis e os tetas. Tranquilão, gente? Seguindo ainda aqui, ó. Essa guerra entre os Gênos vai gerar uma segunda dispersão do povo grego. Lembrando que a primeira dispersão ela se dá com a chegada dos dórios por volta de 1200 a.C., logo após a conquista de Troia. Tá bem? Então, outra consequência da mudança dos Gênos e dos conflitos bélicos foi a ocorrência da segunda, olha aí, ó, segunda diáspora grega. Tá bem? Quando parte do povo grego se dispersou pelo mar Mediterrâneo. Se a primeira foi em direção às regiões da Ásia Menor, a segunda diáspora ela será em direção ao mar Mediterrâneo, região principalmente do que hoje equivale ao sul da Península Itálica, tá bem? Ao sul da Península Itálica. Então, por que essa dispersão? Só por questões bélicas? Não, também por uma necessidade de ampliar e conquistar novas terras para a agricultura, para cultivo, tá bem? Então, essa região da Grécia, essa região que vai ser colonizada pelos gregos durante a segunda diáspora, ela é chamada de Magna Grécia. E se você fizer uma ligação com um dos assuntos mais próximos ao desenvolvimento grego, a questão da Grécia Antiga, é Roma. E você vai se ligar no seguinte, tem um pouco de Grécia dentro de Roma. Tem sim. A Magna Grécia foi formada logo após a segunda diáspora grega. Beleza? Tá ficando mais fácil? Tá, né? Mas vamos lá. Por favor, amplia esse próximo slide. Olha aí, para você ter uma ideia da Magna Grécia. Você pega ali a região da Sicília também. Olha a botinha. E se você prestar atenção, tem ali, ó, dialeto grego da Magna Grécia. Aí você tem os dóricos, os jônios e os aqueus. Tá bem? Povos que fundaram o que a gente chama de civilização grega. Show de bola, né, gente? Voltou? Então, ó, lembrando, agora a gente vai ter, com a crise no sistema gentílico, ou seja, a crise da questão dos Gênos, nós temos o surgimento do período arcaico, tá bem? Esse período costuma cair com uma certa frequência em exames como o SSA,
e o Enem, fera. Então, o que é que você tem que levar desse período chamado de arcaico, que é o período da consolidação das cidades-estados gregas, que nós chamamos de polis, ou polis em seu plural, tá bem? Essa evolução ela vai se dar através de 4 formas de polis, tá bem? As de base monárquica, as de base oligárquica, as de base tirana e as de base democrática. Nós estudamos, dentre as mais de 200 polis que surgiram durante esse período, 2 modelos principais. A ateniense, a Atenas, de base democrática, e a espartana, de base oligárquica. Por isso que muitas vezes, quando se fala em Grécia Antiga, a gente fala em Atenas e Esparta. Lembrando, elas são apenas 2 de um mundo composto por mais de 200 cidades-estados. Tá bem? Então, por favor, amplia mais uma vez esse próximo slide. Você tem aí, tá bem? Uma evolução, uma linha evolutiva para facilitar o seu entendimento. Eu peço para que você tire um print dessa tela. Tá bem? Tira um print dessa tela. Tirou um print? Mais tarde eu quero que você passe isso para o seu caderno, facilitando ainda mais a sua memorização. Tá bem? Então, lembrando que no universo de mais de 200, estudamos principalmente 2 modelos, o oligárquico espartano e o democrático ateniense. Fechou, fera? Me despeço de vocês do primeiro ano e daqui a pouco a gente se encontra mais uma vez, só que dessa vez na aula para o segundo ano do ensino médio. Um abraço pimpônico e até breve.